Olá, eu sou Viviane Cesarino e começa agora mais um Memórias do Poder Legislativo. Essa casa tem anos e anos de conquistas. Foram tantas votações importantes, tantos projetos de lei que mudaram a vida das pessoas, que a gente aqui tem muito orgulho de contar para vocês um pouquinho dessa história. Porque é assim mesmo que acontece, viu? A cada entrevista, resgatamos o passado para mostrar como aconteceu o processo de fortalecimento da democracia. O nosso convidado de hoje é médico e viu na política a cura para muitos males que ainda afligem a população. Jamil Murad foi deputado estadual por 3 mandatos, deputado federal e vereador em São Paulo. Muito obrigada pela presença do senhor, deputado, aqui no Memórias. Eu que agradeço, Viviane. A gente sabe que a medicina, quando a gente conversa com um estudante, ele não fala só da vontade de curar as pessoas, ele fala da vontade de ver aquela pessoa melhor em todos os sentidos da vida, né? Como é que um médico foi parar na política? Foi pensando assim também? Eu, com 7 anos de idade, lá em José Bonifácio, meu pai se tornou vereador. Ele era um trabalhador rural que virou vereador, até prefeito por 80 dias, até realizar a nova eleição. Com 11 anos de idade, eu fui dispensado da aula porque tinha morrido o Getúlio Vargas, nosso presidente, né? Depois, já acompanhei, assim, ainda jovem, acompanhei a eleição do Juscelino Kubitschek, uma posse difícil. Posteriormente, assisti um comício em São José do Rio Preto, onde o Juscelino apresentava o seu candidato, que era o Marechal Lott, que enfrentou o Jânio Quadros, né? E logo depois, já morando em Ribeirão Preto, nós participamos da luta para voltar ao presidencialismo, porque o Jânio renunciou, o João Goulart não pôde tomar posse, impediram, as mesmas forças políticas que deram o golpe em 64, impediram a posse já em 1961 do João Goulart. Quando aconteceu o golpe, o senhor estava na faculdade de medicina, é isso? Estava na faculdade de medicina, participava das atividades do centro acadêmico, tivemos muitas atividades tentando impedir o golpe, mas era impossível, né? E nesse processo eu já me engajei na luta política para derrubar a ditadura. A ditadura ceifou a democracia, mudou até nome de centros acadêmicos, eles obrigaram a ser diretórios acadêmicos. O meu lá, de São José, de Ribeirão Preto. Eu gosto muito dessa cidade, viu, deputado? O Centro Acadêmico Rocha Lima até hoje. Ribeirão Preto é uma cidade extraordinária, né, Viviane? Você também é de lá, né? Mas, e em 1968, me filiei ao PCdoB. Já tinha atividades como ativista político contra a ditadura militar, né? E me apresentaram a plataforma do PCdoB, que era uma plataforma radical contra a ditadura, nenhuma conciliação com a ditadura. E aquilo que foi de encontro ao meu sentimento, à minha compreensão, né? Vim para São Paulo, era médico no Hospital do Servidor do Estado, no Hospital das Clínicas de São Paulo, e clandestinamente, isto é, de maneira escondida, a gente tinha atividades políticas para arregimentar forças dentro da sociedade para derrubar a ditadura. Isso que eu ia perguntar para o senhor. A ideia de entrar no Partido Comunista, como é que foi? Porque o senhor sabia que era uma coisa razoavelmente perigosa para a época, né? Uma época repressiva. Com aquela plataforma, inclusive propunha a luta armada contra o regime militar, quer dizer, era quase que uma sentença de morte. O senhor salvava a vida, o senhor era médico e estava arriscando a sua. Arriscava a vida porque eu achava que o povo brasileiro não teria futuro com ditadura. O povo brasileiro precisava da democracia, participar da luta política, exigir seus direitos, cobrar dos governantes, aprimorar a direção do país, as políticas públicas para beneficiar o povo. Era
Era dessa forma que a gente via a nossa luta política, né? E nessa luta, vindo aqui para São Paulo, eu me engajei na luta dos trabalhadores, a luta contra a carestia, a luta por aumentos de salário. Teve uma fase que nem era permitido lutar por aumento de salário, né? Até que o PCdoB achou que o Partido Comunista do Brasil achou que eu deveria ser candidato a deputado estadual, né? Aí já era uma época mais aberta, né? Isso. Antes disso, né? Antes disso, nós tínhamos já participado. Por exemplo, o dia que a gente lutava pela anistia. O dia que votou a anistia no Congresso Nacional, eu, como médico, estava dentro da cela onde havia inúmeros presos políticos, Haroldo Lima, Aldo Arantes, Chiquinho, eram inúmeros presos políticos de várias organizações, né? E tinha um que estava doente, não urinava, e eu era médico de rim. Então o Comitê Brasileiro de Anistia pediu para ir lá atender esse preso político. E na hora que eu estava lá dentro da cela, foi o voto decisivo no Congresso Nacional que tornava vitoriosa a bandeira da anistia. Então os presos políticos iam sair, os que estavam fora do país, porque não podiam, eram proibidos de entrar para o país, como João Amazonas, Luiz Carlos Prestes, Miguel Arraes, Brizola, né? Eram grandes líderes políticos que eles puderam voltar. E a nossa luta, depois da anistia, a ditadura continuou, né? A nossa luta desembocou. Nós ajudamos a organizar o primeiro congresso, a primeira conferência das classes trabalhadoras de 81, mobilizando os trabalhadores. Depois... O senhor fez parte do sindicato, também do sindicato? Fui do Sindicato dos Médicos em 78. Ali, eu, além de defender os médicos e a saúde pública, eu procurava me aproximar do sindicatos operários, porque na compreensão do PCdoB tinha que envolver os trabalhadores na luta pela democracia. E aí jogou um grande papel, por exemplo, o presidente Lula, né, no seu sindicato lá de metalúrgico, liderou uma grande greve, enfrentou o exército, né, todas as forças de repressão, mas aí a nação se mobilizou apoiando os metalúrgicos e pela democracia. Não admitia que uma categoria lutando por aumento de salário fosse reprimido com o exército. O exército não é para isso, é para defender a pátria, não é para reprimir os trabalhadores e favorecer a classe patronal que não queria dar aumento nenhum para os trabalhadores. Então era uma época que não dava para separar as lutas, estavam todas misturadas porque eram quase pelo mesmo ideal, né, deputado? Viviane, essa era uma compreensão assim do PCdoB, assim que eu aprendi no PCdoB, que nós tínhamos que participar das lutas específicas de um segmento, como de outro segmento, como dos trabalhadores, dos estudantes, né? E ao mesmo tempo, procurando mostrar que nós precisávamos ter um poder político no Brasil que fosse sensível a transformações que beneficiassem toda a sociedade, principalmente os trabalhadores. Essa era a compreensão. Por isso que a gente se metia em várias lutas dessas. E foi assim que houve a campanha das diretas já. Mobilizou o Brasil, milhões foram às ruas, falaram, não, os generais, reunia 3, 4 generais e nomeava o presidente da República. Aí vencia aquele prazo, 4, 5 anos. Escolhia um outro. 3, 4 generais reuniam e escolhiam. Ora, nós éramos milhões, né? Dezenas de milhões de brasileiros que estávamos... querendo ser representados. A parte da vida política, né, não era possível. Então, foi dessa forma que nós fomos vitoriosos. Eu apoiei Tancredo Neves, estive com o Tancredo Neves antes dele ser eleito presidente da República. Naquele momento, tinha gente até que falava, olha, não adianta ser a favor
do Tancredo. Nós temos que continuar as diretas já, mas as diretas já, a chance dela ser aprovada não existia mais, porque foi votado, nós perdemos. Entendeu? Né? Aí se achou um líder político como Tancredo, que era capaz de ter o voto da oposição e ainda pegar uma parte da situação, que também já não estava aguentando mais a pressão popular pela democracia. Né? E com isso aglutinou a força e o PCdoB levantou isso. O João Amazonas, que era presidente nacional do PCdoB na época, ele disse, nós vamos matar a cobra com o seu próprio veneno. Isto é, acabar com o regime militar no colégio eleitoral. Né? E isso aconteceu, nós ganhamos. Mesmo assim, é importante se registrar, mesmo assim, o general Cruz cercou o Congresso Nacional, procurando intimidar os parlamentares. O Figueiredo, depois de perder, ele não quis passar a faixa para o presidente Sarney, que substituía o Tancredo, né? E ele saiu pelas portas do fundo e foi embora para o Rio de Janeiro. Né? O importante é que reconquistamos a democracia, veio a Constituinte, conquistas democráticas e conquistas sociais foram obtidas na Constituinte, o povo participou desse processo intensamente. Né? E ali tinha forças conservadoras que não queriam o progresso, tinha forças populares, progressistas, democráticas que queriam o progresso. Um grande embate na Constituinte. Mas em 89 nós perdemos a eleição, porque fizemos uma Frente Brasil Popular, cuja primeira reunião foi aqui na Assembleia Legislativa. Olha só. Era o PCdoB e o PT, né? E o PSB. Apoiamos, fizemos uma frente chamada Brasil Popular e apoiamos o maior líder político do país, que era o Lula. Nós fomos para o segundo turno contra o Collor, mas houve muita manobra de meios de comunicação e aquele aí nós debate perdemos. Histórico. Debate manipulado, né? Manipulado e de tal forma que tirou a vitória que estava nas mãos. Né? Mas depois nós continuamos a nossa luta, porque o Brasil não podia parar aí. Né? Fomos para as ruas porque também o governo Collor queria implantar uma política no Brasil chamada neoliberalismo, que era um liberalismo extremado, né? E que atrofiava o Estado Nacional, que liquidava com as políticas sociais, com as organizações populares. Né? E nós achávamos que naquele ritmo a nação ia se arrebentar, a nação brasileira. Isso não era possível. Então, na primeira passeata dos estudantes, na luta para tirar o presidente da República, que também se meteu em grandes corrupções, né? Na primeira passeata, eu, como deputado estadual, estava ali, né, para dar proteção aos estudantes. Eles esperavam 2, 3 mil, aqui na Avenida Paulista tinha 20 mil. Começaram os caras pintados. Mas, deputado, deixa eu voltar só um pouquinho, porque é isso que me deixa curiosa. O senhor chegou aqui em 1990, como o senhor falou, já tinha a Constituição, já tinha sido votada, a nova Constituição em 89, já tinha acontecido um monte de coisa no Brasil, inclusive com o senhor chegou aqui com uma história riquíssima de vida já, como se já tivesse vivido muita coisa, né? E como é que foi essa chegada? Porque aí o senhor era um deputado estadual, até então o senhor estava na luta, mas o senhor não tinha... Era a luta de mobilizar a sociedade, mobilizar os trabalhadores, a juventude, mobilizar o povo, né? Organizar esse povo para vitórias políticas. Também vitórias sociais no meio do caminho e tal, mas sempre olhando assim, nós temos que ter vitórias políticas, comandar o país. Né? Então, cheguei aqui, procurei me vincular aos setores populares. Né? Apresentei um projeto aqui
onde a Assembleia se tornasse um instrumento de combate ao racismo, né? De valorização dos brasileiros afrodescendentes, né? O Brasil, sem esses brasileiros, não é o Brasil, jamais teria a força que tem. Então, apresentei, hoje o SOS Racismo, funciona aqui dentro da Assembleia, que é projeto meu, logo no primeiro mandato. Espera para contar melhor essa história para a gente no próximo bloco, então. O Memórias volta daqui a pouquinho. Até já.